Usa o teu filho com poder e com graça. Traz vidas, Senhor, da sepultura, da morte para a vida essa noite. Cura, restaura, consagra vidas essa noite. Em nome de Jesus, nós imploramos e dizemos amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Pessoal bonito, maravilhoso, alegre, vibrante, aqui de Ricardo Albuquerque. Eu creio que aqui nas redondezas não tem uma igreja tão bonita como essa. Aleluia. Uma igreja tão viva, tão ativa. E eu pude prestar atenção aqui como os irmãos com intensidade têm prazer de louvar o Senhor. Vocês estão de parabéns. A igreja está linda, maravilhosa. E como diz o pastor Stallone, a mesa está aí pronta. Vem cear. O mestre chama. Vem cear. Quem veio para cear aqui também? Amém. Glória a Deus. Bom, pastor Stallone, um prazer voltar aqui, Ricardo Albuquerque, estar com vocês. Já faz um tempinho desde a última vez que eu passei por aqui. Mas hoje temos a oportunidade de retornar. E isso me deixa muito feliz, porque o pastor Stallone faz parte da nossa mentoria e tem sido um aluno exemplar, a sua participação, e eu me alegro em ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento ministerial e espiritual. E quero agradecer a igreja Albuquerque pelo modo carinhoso como recebeu aqui o casal pastoral, né? E tem dado a eles, ao casal, toda a cobertura necessária para que eles cumpram aqui o ministério que eles vieram realizar. Eu sei que é um pouco assim traumática, né? Essa troca de pastores, sai um, vem outro, e a gente fica assim apreensivo, mas nós cremos que esta mudança foi para melhor. Deus tem um plano em tudo isso. O pastor Stallone deixou uma igreja que estava em franco desenvolvimento para aceitar o grande desafio de pastorear esta igreja aqui. Eu creio que ele veio para tocar em algo que Deus tem com ele para agregar a esta igreja. E ele precisa fazer isso antes de ir embora. E a igreja precisa ajudar, precisa cooperar e dar a sua contribuição. Porque Paulo disse: eu plantei, Apolo regou. O crescimento da igreja se dá desta forma. O pastoreio da igreja, ele não pode ficar preso à personalidade do obreiro, porque a personalidade da igreja é a de Jesus, não é a de João, nem de Maria, nem de José, é de Jesus. É ele que veio para ficar. Amém, meu irmão? E ninguém pode tirar Jesus daqui, nem o bispo, nem o conselho, ninguém pode tirar Jesus daqui. Jesus só sai daqui se a igreja botar ele para fora. Mas eu acredito que esta igreja não está disposta a fazer isso de forma alguma. Nós queremos que Jesus fique conosco. Amém? Amém. Não é isso mesmo, querida igreja? Amém. Então, se apegue à personalidade de Jesus. Vai passar por aqui Paulo, vai passar Apolos, mas é Jesus quem dá o crescimento. Jesus usa todos esses homens, mas é Ele quem abençoa a sua igreja. Eu agradeço, então, o carinho de vocês, porque já veio o pastor Stallone, um prazer de estar à frente desta igreja, e o apoio que ele tem recebido aqui dos obreiros, da junta diaconal, enfim, o corpo ministerial desta igreja. Que vocês continuem assim, fazendo toda a diferença. Trago um abraço a vocês, da minha esposa. O pastor já disse a razão do porquê ela não está me acompanhando hoje, e por causa disso eu vou fazer um apelo, porque
ela, quando está comigo, ela faz toda a cobertura do culto, facilitando a minha vida, ela registra tudo, e fotografa para mim. E eu posso fazer um post, né, nas minhas redes sociais com base nessas fotos. Eu não estou vendo ninguém aqui tirando foto. Eu não sei se nós temos um fotógrafo. Tem? Ah, ok. É bem discreta, né? A gente nem vê ela fotografando. Que maravilha, né? Essa é crente de verdade. Já descobri. Eu vou pedir para ela tirar umas fotos para mim, aqui do ambiente do culto, do púlpito, e depois o pastor Stavone me envia, por favor, ainda hoje, para eu postar de manhã, nas minhas redes sociais. Então a minha esposa faz esse trabalho, mas ela fez esta cirurgia e está em recuperação. E sabe como é a relação marido-mulher. Se o marido não der apoio nessas horas, depois ele vai ser lembrado. Né? Vai ser lembrado. Toda vez que começar a chover, você não me apoiou naquela cirurgia que eu fiz. Toda vez que acontecer alguma coisa, você não me apoiou. E como eu não gosto de ser cobrado, eu já corro à frente. Então fica essa dica aí para os maridos, tá? E você não quer ver a goteira pingando, corra e faça a sua parte. E depois colha os lauréis, né? Colha os lauréis da sua semeadura. Ore pela minha esposa, para que ela se recupere, fique bem e tudo dê certo para ela. Abra sua Bíblia, portanto, esta noite de ceia. E eu quero falar aqui hoje com vocês o que eu tenho pregado nas igrejas por aí. Eu tenho falado sobre este mesmo assunto. Se você procurar na internet, você vai ver que por onde eu passo eu tenho falado sobre isso. E a nossa região, ela tem um lema. E como pastor da igreja local, ele precisa enfatizar certas verdades e certas colocações que são feitas na igreja, para o bem da igreja. O bispo precisa fazer a mesma coisa na região. Então, onde eu estou, eu procuro trazer esta palavra, porque é uma convocação à igreja do Senhor a se alinhar com esta visão. Então, o meu propósito é afinar aqui com vocês as cordas da nossa viola, para que a gente possa tocar com harmonia, para que haja harmonia entre a igreja de Ricardo Albuquerque e a visão que Deus tem dado ao bispo para a região. Nossa região é composta de cerca de 180 igrejas, sem contar as congregações. Então imagine o bispo regendo essas 180 igrejas, uma cantando de um jeito, outra cantando de outro. Então vai ser uma apresentação horrível, que ninguém vai querer ouvir, nem mesmo Deus. Então eu preciso afinar a nossa visão, para que todos olhemos para a mesma direção, pensemos a mesma coisa e haja harmonia entre as igrejas, haja uma só visão. Amém, meus queridos? Então quem tem o dever de fazer isso sou eu não posso passar isso para outra pessoa. E a minha oração é que Ricardo Albuquerque venha comigo. Não sei quanto tempo vai demorar para que eu volte aqui, mas que a palavra desta noite, principalmente nesta noite de ceia, possa ficar no seu coração. Amém, irmã? Amém, irmão? Amém. Então, com a Bíblia aberta, e mesmo sentadinho como você está, eu quero ler então Efésios capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 6. São somente 6 versículos e nós vamos fazer essa leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você pode dizer amém? Amém. Ele age por meio de todos e quer estar em todos. Este é o propósito de Deus ao formar a sua igreja. Agir por meio de todos, todos. Não há exceção, grande, pequeno, branco, preto, amarelo, vermelho. Deus tem um propósito, que aqueles que estão na igreja, Ele quer agir por meio de todos. Não só por meio do pastor, do presbítero, do líder de louvor, etc., mas por meio de todos. E Ele quer estar em todos. Então fique com essa visão. Nós estamos aqui para a ceia. Nós temos um costume. Antes da refeição, nós procuramos lavar as mãos. E hoje, depois da pandemia, usamos ainda o álcool. E às vezes até o álcool em gel, para reforçar ainda mais a nossa higiene, antes de tocar no alimento, antes de comer qualquer coisa. Espiritualmente falando, irmão, nós precisamos conservar o mesmo hábito. Lavamos as mãos e limpamos as mãos com álcool, porque a gente vive num mundo contaminado. A gente põe a mão num lugar, põe no outro, e a gente chega em casa e não pode simplesmente, com a mão do jeito que está, manusear os alimentos. É verdade ou não? Nós precisamos fazer higiene, lavar nossas mãos, purificá-las para comer o alimento e não sermos contaminados. Ao invés de agregar saúde em nós, vai provocar uma doença que pode até custar a nossa vida. Por isso a gente se lava. Antes da ceia de Jesus com os seus discípulos, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Vocês se lembram disso? Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Não foi simplesmente um ritual. Era uma necessidade. Os discípulos vinham caminhando pela rua, e naquele tempo não tinha asfalto. Naquele tempo as ruas eram empoeiradas, ainda mas era muito mais. Então, com aqueles pés sujos, como eles iam sentar à mesa, e a mesa não era como a nossa mesa hoje, de 80 centímetros, 90 centímetros de altura. A mesa era ao rés do chão, ela ficava 10 centímetros do chão. Então as pessoas sentavam um com o pé bem junto do nariz do outro. Imagina você comer pão, você participar de um banquete com o pé chulezento, cheio de poeira no seu nariz. Então eles procuravam cuidar dos pés, lavavam os pés para poder participar de uma refeição, porque eles tinham que sentar de lado e o pé ficava bem perto das narinas do outro. Por isso Jesus lavou os pés dos seus discípulos para que eles pudessem tomar a ceia tranquilamente aquela noite. Hoje é noite de ceia, também é noite de nos lavarmos. Sabe, meu irmão, o nosso coração e a nossa mente são suscetíveis às impurezas deste mundo. Sabiam disso? Quanta coisa a gente guarda no coração, mágoa, ressentimento, porque lá na fila alguém foi abusado, porque alguém falou alguma coisa que não te agradou, e aí uma mágoa, um ressentimento entrou no seu coração. Seu coração sujou você, seu coração ficou contaminado. E a sua mente? Quanta coisa que você viu, filmes, figuras na internet que
que provocou no seu pensamento um pensamento impuro, indesejável, e sua mente foi contaminada. E você vem hoje para a ceia do Senhor com o seu coração contaminado, sua mente contaminada, e você vai tomar a ceia do Senhor desse jeito. Você pode pegar uma contaminação, e é o que Paulo diz: se comermos e bebermos sem discernir o corpo, nós tomamos juízo para nós mesmos. Nós tomamos condenação. Por isso nós precisamos nos lavar. Mas eu não vi aqui o pastor Stallone colocar uma pia para lavar o coração e outra pia para lavar a mente. Eu não vi aqui um álcool gel para a mente e um álcool gel para o coração. E de fato você não vai encontrar. Porque o que lava o coração e a mente é isso aqui, é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então você quer se preparar para a ceia? Ouvidos atentos à palavra de Deus. E deixa que a palavra de Deus flua sobre o seu coração como água cristalina para lavar seu coração e a sua mente, para que você possa tomar a ceia do Senhor hoje com o coração limpo e a sua mente limpa. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? O apóstolo Paulo faz aqui um apelo que é um paradoxo em relação à sua situação. Ele conclama os crentes a viverem de modo digno a sua vocação. Qual é a vocação do crente? Você sabe o que é a vocação? Nós temos aqui certamente professoras, pedreiros, nós temos aqui talvez advogados, secretárias. Nós temos pessoas aqui que orientaram a sua profissão de acordo com a sua vocação. A vocação é caracterizada por dois elementos, guarde bem isso no seu coração. Uma, a habilidade, e a outra, a paixão. Toda pessoa que se move pela sua vocação, ela apresenta esses dois elementos: habilidade para fazer o que ele sente chamado para fazer, e paixão pelo que ele é chamado para fazer. É diferente você se consultar com um médico por vocação e um médico simplesmente por profissão, que pretende ganhar algum dinheiro. O médico que é um vocacionado, ele te atende olhando nos olhos, ele é paciente com você, ele procura te dar um atendimento VIP, mesmo que você não tenha pago por isso. Mas ele não vai deixar você sair do seu consultório de qualquer jeito. Se ele tem vocação, ele vai querer te ajudar, ele vai fazer até algo mais que o protocolo lhe permite. Ele pode ficar até um tempo maior com você no consultório e deixar os outros esperando lá fora, porque ele é um vocacionado, ele tem paixão no que faz e ele é habilidoso no que faz. Você vai a alguns médicos hoje, eles nem olham para o seu rosto, eles já são tão mecânicos que eles ficam lá no Google ou no outro aplicativo para buscar uma resposta, uma consulta para o que você disse para ele. Então ele logo passa um exame para você, passa os remédios para você, uma lista que você fica até temendo como vai ser a sua chegada na farmácia. E pronto, manda você embora, tá livre de você, e entra outro, porque ele é só um profissional, ele não é um médico por vocação. Então, se eu perguntar a você esta noite, se você tiver a opção de passar com um médico profissional ou um médico vocacionado, qual deles você escolheria? Eu garanto que você vai escolher o médico por vocação, você vai escolher o piloto por vocação, você vai escolher o pedreiro por vocação, o bombeiro por vocação, o hidráulico por vocação, porque quem é vocacionado faz melhor.
Amém, meu irmão? Amém. Então, repita comigo: quem é vocacionado? Quem é vocacionado Faz melhor. faz melhor. Pois é isso que eu quero passar para você esta noite. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós não entramos aqui de entrões. Nós estamos aqui porque fomos chamados, porque fomos vocacionados. Ao nos vocacionar para fazer parte da igreja, o Senhor nos deu essas duas condições: a habilidade para ser crente e a paixão de ser crente. Algumas pessoas olham para o crente e dizem assim: eu nunca quero ser crente. Ser crente é muito chato, tem que fazer tudo que o pastor manda. Ser crente é uma coisa mecânica. Eu vejo esse pessoal indo para a igreja, eu vejo esse pessoal fazendo isso, aquilo, outro. Eu não quero ser crente. É porque ele ainda não provou do que eu e você temos provado. Nós temos paixão de fazer o que nós fazemos. Você não está aqui obrigado. Alguém veio arrastado por aqui hoje? Alguém veio arrastado pela mulher? Alguém veio arrastado pelo esposo? Garanto que não. Algumas mães costumam arrastar seus filhos até ele pegar gosto. Quando ele pega gosto, ele vem sozinho. Isso acontece, não é uma boa estratégia, mas aconteceu comigo, acontece com vocês também. Mas a verdade é que nós estamos aqui porque fizemos uma escolha. Nós estamos aqui porque fomos chamados, fomos vocacionados. Nós temos a vocação para ser crente. Quem tem a vocação para ser crente, ele tem essas habilidades. Ele é uma pessoa apaixonada pelo que faz, e ele tem habilidade para fazer o que faz. Por isso, o que é feito na igreja é feito com excelência. Na igreja nós não costumamos a fazer as coisas assim de forma leviana. Nós não fazemos as coisas assim a meia boca. Não gostamos de fazer gambiarra. Nós gostamos de fazer o que precisa ser feito, fazer com qualidade, porque nós temos a convicção que não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Aleluia. Essa é a nossa vocação. Então, a nossa vocação, ela pede um estilo de vida. O médico vocacionado, ele tem um estilo de vida. O jogador vocacionado, que joga lá no clube, que é um profissional sério, ele tem um estilo de vida. Ele não vive como qualquer um. A pessoa procura se enquadrar ao estilo de vida que a sua vocação pede. Você pode notar, você olha para uma mulher, você sabe, aquela ali é uma professora. Aquela ali é chefe. É master na cozinha. Aquele ali é um chefe master na cozinha, porque tem sinais pelo estilo de vida dele que ele tem uma vocação para alguma coisa. Então a vida cristã também pede um estilo de vida próprio para ela. É um estilo de vida que se encaixa com esta vocação. É próprio desta vocação. Por isso, o crente ele não precisa sair com a Bíblia debaixo do braço ou fazer uma oração na praça para dizer que ele é crente. Há outros traços sutis que proclamam, que anunciam, que troveja, que grita, anunciando que ele é um crente. Está nele, estampado no rosto dele, o estilo de vida que ele vive. Em quantos lugares eu passo, irmãos, que as pessoas me identificam, e eu fico até assustado. As pessoas dizem: você é crente, você é um pastor, e eu fico me perguntando como que ele descobriu, como que ela descobriu. Mas quem é crente de verdade tem uma característica muito própria no seu modo de viver, que caracteriza-o como um cristão, como um crente de verdade. Ele não precisa colocar na testa: sou crente, ou uma camisa: sou crente. A vida dele, o seu estilo de vida anuncia que ele é um crente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando como um prisioneiro, e ele está usando o verbo rogo-vos, e essa expressão é um pedido do coração, é um pedido que flui da alma.
não é um pedido da boca para fora. Ele suplica aos crentes que vivam de acordo com a sua vocação, que parem de viver uma vida bagunçada, que parem de viver uma vida que fica aquém da sua vocação, porque isso é um desserviço para o reino de Deus, é um desserviço para o reino dos céus. Então o apelo de Paulo é: vocês que são crentes, foram chamados, vivam de acordo com a sua vocação. E ele então, quando usa a palavra vivam de forma digna a sua vocação, esta palavra digno ou digna, ela sugere uma balança de verdade. É a sugestão de uma balança. Pensa numa balança aqui. Quem aqui é do século XX? Levanta a mão. Até quem nasceu em 1994. Temos aqui pela cara, já nasceu quase do século XIX. É brincadeira, não tem isso. Todo mundo aqui, caprichado. A balança, quando você ia lá no mercado comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou quando você ia na feira, vinha aquela balança com 2 pratos, né? E tinha a representação dos quilos, 1 quilo, meio quilo, né? 250 gramas. Então, era representado por uma peça de ferro ali, ou de um outro metal. Então, aquela peça que representava 1 quilo, se você estava comprando 1 quilo de alguma coisa, o camarada botava nos pratos aquele 1 quilo. Aí, aquele prato ia para baixo, não é assim? No outro prato de cá, ele vai colocar o que você está comprando. E o que vai dizer que ele tem o mesmo peso que está no outro prato é quando a balança se nivelar, ficar nivelada. Então, enquanto não ficar nivelado, ele vai colocando aqui, ou arroz, ou feijão, ou a carne, ele vai colocando até ser nivelado. A sugestão da palavra, a palavra digno ou digna, traz esta imagem às nossas mentes. O que é digno, aqui nesse lado do prato, é aquilo que nivelou a balança. Então, o que está nivelado aqui é digno de representar o que está aqui do outro lado da balança. Aqui tem 1 quilo, aqui também tem 1 quilo. Os irmãos entenderam? Digo amém. Amém. Ou querem que eu desenhe? Aqui não tem jeito de desenhar. Mas, quando Paulo disse, vocês devem viver a vida cristã de forma digna da vossa vocação, é que o que está do outro lado do prato, que pesa a nossa vocação, o que está no outro prato, não é Buda, não é Maomé, não é Paulo nem Pedro que está representado no outro prato. Quem está no outro prato é nada mais, nada menos do que Jesus. Amém, meu irmão? Nós temos que viver uma vida com o mesmo peso da vida de Jesus. Jesus viveu a sua vida aqui na terra não como Deus. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele viveu a vida aqui na terra como homem, como eu e você. Jesus sentiu sede? Sentiu ou não sentiu? Sentiu. Jesus teve fome? Ele foi tentado? Sim. Ele foi rejeitado? Sim. Ele foi maltratado? Sim. Não são essas as características dos seres humanos? Não passamos todos nós por essas coisas? Jesus viveu a vida humana de forma perfeita. Ele viveu a vida como Adão deveria ter vivido e ter gerado todos nós com a mesma característica. Mas Adão pecou. Mas Jesus veio e disse: nem tudo está perdido, há um segundo Adão, há uma outra criação que está sendo formada, não por meio do Adão, da Eva, mas pelo
nova criatura é. Levanta a mão para o céu se você está Aleluia. em Cristo. Diga glória a Deus. Então, se você é cristão, você tem que viver a vida de Cristo. Se você fosse um muçulmano, você deveria viver a vida segundo Maomé. Se você fosse budista, você deveria viver como Buda. Se você fosse espírita, deveria viver como Allan Kardec. Mas se você é crente, se você é cristão, viva a vida como Cristo. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. É este o chamado de Cristo para nós. Por isso, aqui hoje na ceia do Senhor, quando você pega o pão e o cálice, você está sendo pesado na balança. Porque você está declarando seu amor ao Senhor Jesus. Você está declarando sua fidelidade ao Senhor. E quanto pesa a sua fidelidade? Quanto pesa a sua devoção a Cristo? Você de fato serve a Cristo de coração. Você está disposto a sofrer por Ele. Você está disposto a passar pelas circunstâncias mais adversas por amor a Ele. Qual é o peso que tem a sua devoção para Deus? Aqui na ceia hoje, ali, aquilo ali não é brinquedo, aquilo ali não é história, não é história da carochinha. Quando você pega o pão e o cálice, você está pegando elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Ele derramou o seu sangue e o seu corpo foi ferido naquela cruz. Isso não é história, é real, é verdade. Nós estamos diante de um fato que tem peso. Eu não sei quanto pesa aquele pão, aquele cálice, fisicamente falando, mas o que eles representam tem um peso, meu irmão. Um peso que pode tirar a terra da órbita, um peso que pode mover o universo, e vai mover, porque por causa daquilo ali, a Bíblia diz que Ele está fazendo um novo céu e uma nova terra. Ele vai mover todas as estruturas do universo. O diabo será definitivamente derrotado, a morte e o inferno serão derrotados, porque aquilo provocou um terremoto que está balançando todo o universo. E logo tudo vai cair e vai surgir um novo céu e a nova terra. Aleluia. Não brinque com aqueles elementos. Aqueles elementos estão do lado da balança. E agora vem o eu com a minha confissão. Qual é o peso da minha confissão? Qual é o peso da minha devoção nesta noite? Ao comer o pão e beber o cálice. Quando eu como o pão e bebo o cálice, eu estou dizendo: Senhor, eu sou teu discípulo. E assim como tu deste o teu corpo, eu ofereço o meu. E assim como o teu sangue foi derramado, o meu sangue está à sua disposição. É isso que nós estamos dizendo isso. É isso que nós estamos fazendo agora. Os irmãos do primeiro século, eles pagaram com a vida por isso, somente pelo fato de cear. Eles foram acusados de antropófagos, canibais, porque eles diziam: estou comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. E muitos deles foram presos e mortos por causa disso. Se baixasse uma lei hoje, quem comer o pão e beber o cálice será preso. E não demora muito, porque nós temos um Alexandre de Moraes que está com vontade de prender todo mundo. E ele não titubearia de aprovar uma resolução como essa. Não estamos longe disso. Mas se viesse a acontecer isso, você viria aqui hoje, sabendo que a polícia estaria ali na porta para te enquadrar? Qual é o peso que tem a sua decisão de vir aqui hoje? Eu sei que se você tivesse, muitos aqui estivessem doentes, viriam se arrastando, viriam carregados, viriam aqui, porque sua vida tem peso para Deus.
Ele leva a sério o que ele está fazendo. Não é brincadeira, ele não pega o cálice como se estivesse bebendo uma água num botequim, como se estivesse bebendo um cafezinho na esquina. Para ele tem sentido, tem significado. Então as lágrimas vêm nos seus olhos, seu coração bate, porque ele sabe que está tocando no sagrado, que custou a vida do nosso Senhor. Quando Paulo está dizendo, vivam de modo digno, é isso que ele está pedindo. Porque Paulo estava vivendo de modo digno. Por causa do Evangelho ele estava preso. Por causa do Evangelho ele estava algemado. E algemado, preso, ele roga aos irmãos, rogo-vos que vocês possam viver dignamente a vossa vocação. Não troque a vossa vocação, não negocie a sua vocação, não coloque no balcão deste mundo para ser um crente Judas, um crente Tomé antes da conversão, ou um crente Pedro antes da conversão. Seja um homem de Deus ou mulher de Deus para valer. Uma vez disse que é cristão, seja cristão aqui na rua, no trabalho, em todo lugar. Que a sua vida devocional seja uma vida de primeira qualidade. Seu dízimo, sua oferta, seu louvor, sua pregação, seu testemunho, tudo que você faz para Deus, que seja de um vocacionado, não de um qualquer, mas de alguém que foi chamado por Cristo, Aleluia. que foi transformado por Cristo, em cuja vida o Espírito Santo habita. Amém, meus irmãos? Amém. Esta noite eu vos conclamo a se revestir desta consciência, de viver a vida digna de um vocacional. Eu contei na igreja ontem, eu preguei, lembrei na hora de um fato que ilustra quão vazia tem sido de significado para Deus a vida de muitos crentes que cantam aquelas letras inspiradas por atores ou autores, né, que às vezes até recebeu para poder compor uma música. Às vezes uma música que faz tanto sucesso, eu conheci pessoalmente alguns cantores, e alguns deles até viviam quase oprimidos, porque as produtoras, né, cobravam uma música por dia, e eles tinham que fazer música, e assim ainda é. É claro que tem aqueles que fazem pela inspiração do Espírito Santo, mas existe tantos ganhando dinheiro com isso. E às vezes sugerem umas canções que a gente canta igual papagaio e a gente não está disposto a mover uma palha em relação àquilo que nós estamos cantando. E a gente canta assim mesmo, com a boca aberta. E qual é o significado disso para Deus? Se você não está disposto a viver aquilo que você está cantando, qual é o sentido que isso tem para Deus? Pode ser bonito para mim, bonito para o pastor, bonito para todos nós, mas o louvor não é para Deus, a adoração não é para o Senhor. E o que a gente vai fazer? Vai se acovardar? Não estou falando para a gente se acovardar, nós devemos estar dispostos mesmo aí as últimas consequências por amor ao Senhor. Permita a Deus que a nossa igreja em todo lugar esteja disposta aí às últimas consequências por amor ao Senhor. E estejamos dispostos a cantar músicas na qual a nossa vida está em jogo, a nossa liberdade está em jogo, e cantar com vibração, e cantar com entusiasmo, como um hino nacional, e verás que o filho teu não foge à luta, e o brasileiro não foge mesmo, vai para a luta todo dia. Assim deve ser a nossa devoção, a nossa confissão de fé, seja na hora da ceia, na hora da oração ou na hora do cântico. Cantarmos aquilo que estamos dispostos a viver. É isso que tem peso para Deus. É isso que tem peso para Deus.
E às vezes nós damos a Deus palavras e palavras, sugestões e sugestões, que a gente não está disposto a dar de verdade. Se Ele disser assim, muito bem, filho, coisa linda que você cantou hoje, eu vou te pesar, eu vou te pesar. Vou te pesar na balança da aprovação. Vou te pesar na balança da perda. Vou te pesar para ver como a sua fé vai se revelar. Se ela tem peso mesmo. Se você vai me glorificar como Sadraque, Mesaque e Abednego.